nós vamos te contar que as cores podem nos influenciar de diferentes maneiras. Já parou para pensar que a escolha delas não é algo aleatório? Quem trabalha com comunicação e arquitetura, por exemplo, usa as cores de maneira estratégica para transmitir mensagens. Então vem com a gente conhecer um pouco mais sobre esse universo no Mundo UFG que já está no ar. Muito bem, aqui já no estúdio com a gente, para conversar sobre esse universo das cores, o jornalista Salvio Farias, que também é professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG e secretário de Comunicação da Universidade. Seja muito bem-vindo, Salvio. Também com a gente a arquiteta Leilane Albernaz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer, obrigada pelo convite. É uma oportunidade de poder estar contribuindo aí com esse tema que eu tanto gosto, que são as cores. Muito bem, para a gente começar então falando das cores. Não tem como, né? Todo o universo da gente é formado por cores, a gente está lidando com cores o tempo inteiro. E de que maneira que ela nos influencia, Salvio? As cores estão na nossa vida, em todas as esferas da vida. Na sua vida pessoal, no que você consome, na nossa identidade também, né? Porque as roupas que nós escolhemos, a cor do carro, as cores, Leilane vai falar sobre isso, mas as cores que nós escolhemos, né? Desde o sofá até as paredes da nossa casa, a gente vive imerso no universo colorido, né? Nem todos os seres na natureza enxergam cores da mesma maneira. Tem animais que não enxergam cores. E tem animais que enxergam cores num espectro maior que o nosso, como as abelhas, por exemplo. Elas veem outras cores que não as nossas. Mas as cores estão aí, elas nos influenciam e nos fazem, talvez, influenciam o nosso estado de espírito, mas influenciam também nossas escolhas, né? O que nós trazemos para a nossa vida no dia a dia. É incrível como que na comunicação o tempo inteiro é utilizado em propagandas e tudo mais. Agora, dentro de casa, que é aquele lugar onde você precisa se sentir realmente bem, tranquilo, o quarto da gente, são lugares assim que as cores precisam ser bem pensadas também, né, Leilane? Com certeza. Para eu escolher as cores que eu vou usar no ambiente residencial, eu gosto muito de procurar entender quais são as cores que vão influenciar na sensação que eu procuro para usar naqueles ambientes. Né? Isso porque, como o Sábio falou, as cores, além dela contribuir com a estética do ambiente, ela também influencia na nossa psicologia, na nossa mente. Né? Então, as cores, elas geram sensações, elas geram emoções, elas evocam lembranças, memórias. Então, assim, as cores é um dos elementos que compõem a atmosfera do ambiente e que vai influenciar nas nossas percepções. Então, por exemplo, como que eu faço para saber qual que é a melhor cor que eu vou usar no meu ambiente, né? Como que ela vai me influenciar? Eu gosto muito de olhar como que a natureza ela se expressa através das cores. Olha só. Eu gosto assim, eu uso dessa forma no meu projeto. Por quê? Porque a nossa espécie, ela passou grande parte do nosso tempo evolutivo, né? Se a gente for analisar a nossa espécie, o tempo que a gente passou evoluindo, a maior parte desse tempo, o nosso ambiente, nosso habitat era esses ambientes naturais, esses ambientes abertos. Né? E então, para a gente poder sobreviver nesse ambiente, a gente precisou entender como que a natureza se expressava através das cores. Então, por exemplo, quando a gente olhava para o céu e estava naquele tom azul claro, né, era sinal que estava tudo bem, que o dia estava limpo. Então, a gente podia sair para caçar, procurar alimento, fazer nossas atividades, né? Diferente de quando o céu ele se apresentava num tom mais acinzentado. Então, era sinal que poderia estar, quando ele estava se fechando, né? Então, é sinal que a gente identificava através dessas cores que a natureza expressa, que poderia vir uma tempestade ali. Então, a gente já se preparava para se proteger, procurar um abrigo, se proteger da chuva, do frio. Da mesma forma, se quando a gente estava ali procurando alimento, na vegetação, quando a gente enxergava o sangue, aquela cor vermelha viva, essa cor, ela despertava na gente a atenção, porque era sinal de que poderia ter algum predador ali por perto que ia ameaçar a nossa vida. Então, o vermelho, né, essa cor vermelha, é a cor que ela desperta dentro da gente um alarminho que a gente tem lá no cérebro, que é um alarminho que ele dá um sinal para o nosso corpo para a gente se preparar, né? Então, nosso corpo deixa de se preocupar com outras funções, ele se prepara ali
para ter força no braço ou para lutar com aquele perigo ou para fugir. E é incrível como que isso influencia na comunicação também, né? A gente percebe que palavras de alerta, comunicados de alerta sempre vêm com uma cor vermelha, pelo menos no título, né, Salve? Em todas as etapas de comunicação, seja comunicação a que está nas cidades, nas placas de trânsito, por exemplo, né? O vermelho é a cor do alerta, é a cor da atenção. Como diz a Leilane, ao mesmo tempo que é cor de vida, né? Porque o sangue é vermelho, isso é impulso de vida para todos nós. Acho que os antigos chineses, quando eles enterravam seus mortos, eles colocavam um pigmento vermelho porque eles acreditavam que talvez haveria ali uma reencarnação, né, os ossos depois poderiam absorver, porque eles viam o sangue. Mas também é alerta, né? Então, na natureza é isso mesmo. O vermelho é um sinal de atenção, de alerta, né? Você pode ver os alarmes, os extintores de incêndio, que precisam aparecer, eles são vermelhos. Mas... É legal isso que ele falou eu lembrei do sinaleiro vermelho, né? De longe você enxerga, então tem um porquê. E a gente pode levar isso para a arquitetura, né? Então, por exemplo, se eu quero, no meu ambiente residencial, se eu, por exemplo, for fazer um ambiente e eu usar grande superfície com essa cor, com essas cores mais vibrantes, igual o vermelho, a sensação que eu vou ter é uma sensação, o meu corpo ele vai ficar mais em estado de alerta. Então, se a minha intenção naquele ambiente é descansar, é relaxar, então eu não posso usar essas cores muito quentes, muito vibrantes em grandes superfícies. Então, o ideal é a gente usar para destacar algum elemento, né? Porque é algo como a gente falou no sinaleiro. Você está ali andando e de longe você enxerga o vermelho. Então, assim, lá no meu apartamento, inclusive, né, que eu moro hoje, eu usei essa estratégia. Então, quando eu entro no apartamento, eu tenho um balanço que ele é alaranjado, que é uma cor vibrante, né? Então, quente, né? É uma cor quente. E todo o resto da minha decoração, são tons, tem cores mais leves. E então, o que acontece? Quando chega alguma visita, chega alguém lá no meu apartamento, o olhar dele é direcionado para esse balanço, né? E é um balanço ali que chama, porque o laranja, ele também puxa a atenção, né? Uma cor que a primeira coisa que você vê é o laranja. Então, ele puxa a atenção e as pessoas, assim, a minha intenção é que as pessoas vejam o balanço e associem ali para elas ficarem à vontade, né? Para elas associar que é o balanço, para elas descansar. Então, é essa intenção que eu criei nesse projeto. Você está falando da sua casa, que é um lugar, né, lógico, de repouso, de tranquilidade, mas é justamente a lógica contrária das lanchonetes de fast food. Que eles utilizam a cor laranja, que também é vibrante, para estimular a fome também, não é? As quentes em geral, né? O laranja, o amarelo, o vermelho, porque são cores que mexem com a nossa libido. Então, todo esse impulso de vida, desde romance, sexo e também o apetite, né? Então, a ideia é que você fique ali, consuma a maior quantidade de comida em menor tempo. Então, assim, as luzes são brancas, né? As cadeiras geralmente são de metal, de plástico, nada confortáveis. Então, assim, você tem que comprar ali o seu combo e sair logo. Diferente de um café, por exemplo, né? De um bistrô, que já vai ter uma outra... uma ambiência toda mais aconchegante, né? Mais confortável. Isso mesmo. Não é isso? E tudo isso tem um fundo de pesquisa, né? A gente não está falando isso aqui tirado da nossa cabeça aleatoriamente. São pesquisas que são feitas há longos anos aí e que realmente comprovam, né, toda essa questão de tranquilidade, assim como nos hospitais a gente encontra sempre aquele tom mais claro, né, Leilane? Sim. No hospital é um local que você já vai com uma certa tensão, né? Você vai fazer algum procedimento, ou você está nervoso por alguma situação que você vai ter lá nesse hospital. Então, o ideal do hospital é trazer cores que vão acalmar, né? Então, seriam cores mais tranquilas, como, por exemplo, o azul, o verde. E por que essas cores trazem tranquilidade? Aí eu vou lá na explicação da natureza. A gente tem o céu em abundância, quando ele está com esse tom azul mais clarinho, significa que está tudo bem. Então, o nosso organismo, a gente sente a mesma coisa que a natureza nos passa. Isso, a gente sente essa mesma sensação. Então, e é a cor dos grandes espaços, né? Você está falando do céu, os grandes volumes de água. Isso, dos mares. Então, isso traz esse relaxamento para a gente, assim como o verde.
quando a gente enxerga muito o tom de verde, é sinal de vida. Então a gente acalma porque todo mundo gosta de olhar para uma pessoa que está saudável, que demonstra vida, né? Então nos hospitais, esses tons mais assim clarinhos, eles acalmam mais. Os vibrantes, eles estimulam, deixam as pessoas mais ansiosas. Eu queria até dar um exemplo, aproveitar aqui, que você falou dos hospitais, porque minha filha, ela fez uma cirurgia no final de semana. Esse final de semana agora ela tem 7 anos e ela fez a cirurgia da amígdala. E ela estava muito preocupada, né, muito tensa, por mais que a gente falasse para ela, não, vai dar tudo certo, você não vai sentir nada, ela estava preocupada com a agulha, você não vai sentir nada. A criança sempre preocupa com a agulha. Estava preocupada. E eu falei, não, você vai sentir o cheirinho, você vai tirar um sono gostoso, quando acordar já terminou. E a gente foi para o hospital nesse dia da cirurgia e eu, como arquiteta, eu pensei, tomara, o primeiro lugar que a gente foi pro quarto, que ela ia ficar depois que saísse da cirurgia. E eu pensei, nossa, tomara que o quarto tenha umas cores para poder tirar um pouco dessa tensão, né? Porque olha como o ambiente influencia. A frieza, né? Tirar aquela frieza. Porque se você chega num ambiente totalmente sem vida, você fica mais tenso ainda. E quando a gente entrou no quarto, tinha um pouco de tons de madeira, que traz um pouco desse conforto. Não tinha muitas cores, mas na cabeceira da cama dela, tinham uns desenhos que lembrava a natureza, que dava uma certa alegria, assim, né? Mas o que eu queria dar, o melhor exemplo que eu queria dar aqui do hospital é que quando ela foi para o centro cirúrgico, fez a cirurgia, voltou, e assim que ela estava podendo falar, eu perguntei, e aí, como que foi? Ela falou assim para mim, mamãe, foi terrível, lá é assustador, a sala de cirurgia é assustadora. Ela é toda branca, não tem uma cor, e você só enxerga ponta, você só enxerga seringa, agulha. Eu falei, sério, Graziela? Aí vem pra gente falar, por que o centro cirúrgico, né, o local tem que ser branco? Porque o branco é a cor, naquele local, qual que é o objetivo? É fazer o procedimento e o médico ele tem que ser assertivo. Ele tem que enxergar, né? E o branco é a cor que ela reflete tudo. Então, nesses locais... precisa ser branco, a iluminação precisa permitir que o médico ele seja assertivo ali, né? Então, se a gente colocar, não olhar para a iluminação ou colocar cores que podem atrapalhar esse médico, então não é indicado. Essas cores acabam atrapalhando, né, Leilane? Acabam atrapalhando. A gente volta, inclusive, a falar sobre esse assunto com você. No terceiro bloco, você volta com a gente. E agora, pessoal, eu volto aqui para a nossa salinha do estúdio, né? Para retomar nossa conversa com as nossas entrevistadas. De volta aqui comigo a professora da Faculdade de Educação, Rita Furtado, e também a Leilane, que é arquiteta, está aqui com a gente, trazendo... Leilane Albernaz, trazendo todas essas informações sobre as cores, né? Que tanto impactam na vida da gente. A gente estava falando sobre o verde, que é bastante abundante na natureza. Muitas vezes, quando se coloca, Leilane, um jardim de inverno dentro de um quarto, por exemplo, tem um motivo, então. Qual que é esse motivo? Com certeza. Essa questão do jardim entra muito na questão da biofilia, né? A gente trazer elementos da natureza para dentro dos nossos espaços internos. Então, quando a gente faz essa conexão com a natureza, ele vai trazer esses benefícios, né? Vai acalmar a gente. Então, tudo que lembra a natureza traz benefícios para a gente. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui é que para a gente fazer um bom projeto, além da gente olhar para essa essência, como a Rita bem falou no segundo bloco, é muito importante também a gente olhar a história de cada um, né? Porque isso também vai influenciar na percepção que ele vai ter das cores. Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a viver nossas histórias, nossas experiências em ambientes que têm cores, que têm texturas, né? Então, a gente acaba ressignificando também as cores. Então, por exemplo, se eu quero criar um ambiente confortável, eu preciso saber, às vezes, para mim, o confortável é diferente do que é confortável para você, né? Porque... tem a questão também da região que a gente vive, né? Pessoas que vivem em locais mais quentes, outras vivem em locais mais frios. Se ele falar, eu quero uma sala confortável, para quem mora, por exemplo, em Cuiabá, que é quente, o confortável para ele é colocar cores mais claras, que vão dar frescor. E para quem mora já lá no sul, que é frio, o confortável para ele é colocar cores mais quentes, que aquecem. A gente percebe que assim, né?
para cada projeto, então, que vai ser feito, é necessário estudar também um pouco do comportamento, um pouco da psicologia daquela casa, daquela família, em qual contexto que eles vivem, né, Rita? Assim também vai levando para a arte, né? Sim, para a arte eu penso que é importante destacarmos também a importância desse trabalho que é feito pelos artistas, que também pesquisam para suas obras, mas que pelos artistas, pelas artistas, e que influencia diretamente a nós, espectadores e espectadoras. Porque nós, a partir desse trabalho com o qual nós temos contato, nós precisamos dar cor para o ambiente museal, para o ambiente expositivo, no qual essa obra se insere. Nós precisamos dar cor para pensarmos aquilo que trazemos do inconsciente coletivo, de uma referência biológica, de uma perspectiva simbólica, de uma vivência de tendências de estilo, de moda, que nos determinam das nossas próprias relações pessoais. Lá na nossa pré-infância a gente aprende sobre as cores primárias, as cores secundárias, né? Aprender a fazer aquela misturinha. Então. E é justamente isso depois que os artistas desenvolvem de uma maneira muito mais aprimorada. A gente lembra, por exemplo, da aquarela. O verde aquarelado não é o mesmo verde utilizado na tinta a óleo, por exemplo. Tudo isso, então, vai fazendo ali uma comunicação diferente, né? E tudo isso Sim. é estudado para ser colocado. Sim, se nós pegarmos a escola Bauhaus, por exemplo, com a ideia das cores, que vai ser determinante para os artistas que frequentam ali, Kandinsky, por exemplo, e eu vou citar esses dois nomes, que são os dois nomes talvez mais fortes dessa perspectiva, o Matisse, porque eles não estão tão preocupados com a forma, eles estão preocupados ali com uma essência, com uma questão do espiritual muito presente nessa arte. Em contrapartida, tem algumas perspectivas mais preocupadas com a forma, perspectivas que trabalham com a monocromia, o Malevich, por exemplo, aqui no Brasil, o Iannelli. Então, isso acaba determinando, e essa mudança das cores, eu citei a teoria do Goethe, ao longo dos anos isso vai se modificando. Mas, de qualquer forma, eu vejo que esses estudos são muito importantes para nós, do ponto de vista desse contato com a arte para quem não é o criador ou a criadora da arte, é importante porque, do ponto de vista pedagógico, também nos diz da importância de uma formação cromática. Ampliar a nossa dimensão cromática nos deixa muito a par dessas mudanças, dessa importância. É claro que sempre numa perspectiva do sensível com o inteligível. Eu sinto a arte, mas também se eu conheço algo a respeito dela e do uso das cores, dos artistas e das artistas em determinado momento, isso me ajuda muito também nessa interação, nesse prazer e nesse vínculo com a arte. Voltando para o contexto da arquitetura, às vezes a gente percebe assim, no mesmo cômodo, 3 paredes de uma cor e uma terceira mais colorida, com uma cor mais chamativa. Qual é o porquê disso? Então, essa questão de chamar atenção, quando eu quero chamar atenção para algum ponto, eu uso essa cor mais vibrante, né? É intencional, a gente procura, e isso na natureza se mostra também. Né? Quando tem um fruto que está maduro, ele se destaca ali na vegetação. Né? E o interessante, o que eu acho mais interessante nisso tudo, é que o papel do arquiteto é unir, né, essa essência, né, e unir também, entender o perfil do cliente para propor o melhor projeto para ele. Por isso que não existe uma receita de bolo, porque senão a gente podia falar assim, então se tem a essência das cores, eu vou criar um projeto que vai ser comum a todos, né? Mas aí que vem o papel do arquiteto, ele entender a história do cliente, entender a cultura que ele está inserido, o clima que ele está inserido, porque às vezes você vai fazer um projeto para uma pessoa que mora em outra região, a gente tem que ter empatia de entender a história daquela pessoa e fazer aquele projeto voltado para ele, né? E como que eu faço para fazer isso com os meus clientes? Eu procuro, no seu caso, eu quero fazer você quer um ambiente que seja confortável. Eu peço para o meu cliente falar para onde que ele vai quando ele busca o relaxamento, o conforto. Né? E geralmente, né, se vocês forem fechar os olhos e imaginar, quando eu estou estressada, eu vou geralmente a algum ambiente que tem natureza. Mas o ambiente que você vai
é diferente do ambiente que a Rita vai. Tem pessoas que gostam de ir pra praia, colocar o pé na areia, sentir o sol na cara. Aí às vezes a Rita fala, não, mas sol, nossa, eu prefiro ir pra fazenda, deitar na rede, na sombra, né? Então a sua paisagem de confortável é diferente da paisagem da Rita. E se eu consigo tirar isso do cliente, eu posso pegar, por exemplo, essa paleta de cores que traz essa sensação para o meu cliente e levar lá para esse ambiente que ele procura, né? Porque aí eu consigo, o nosso cérebro trabalha por associação, então eu consigo levar isso e ele vai sentir essa mesma sensação de relaxamento. Então, é isso que a gente faz na arquitetura. A gente chegou ao final do programa, quero muito agradecer aqui pela sua participação, Leilane Albernaz, que é arquiteta, agradecer também a Rita Furtado, professora da Faculdade de Educação aqui da UFG. Muito obrigado, que bom tê-las aqui. E a gente já chega então ao final de mais um programa, pessoal.